Mateus 8, 5 a seguir diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Louvado seja Deus. Como eu disse, para uma boa parte de vocês, não é nada novo que vocês estão ouvindo, mas a palavra de Deus, ela tem uma beleza e um mistério, irmãos, que só ela possui. Eu já li muitos livros bons, livros seculares, né? Não li muitos livros seculares, né? De Machado de Assis, alguns autores conhecidos. Tem livros bons, literaturas boas, a gente deveria ler para aumentar o nosso conhecimento. Eu leio mais literatura voltada para o evangelho mesmo, que a gente denomina como gospel, né? Já li muitos livros bons, mas olha, se você gostar muito de um livro de Machado de Assis, você vai ler uma, talvez não vai ser suficiente. Você vai ler a segunda vez, talvez a terceira, para dar aquela arrematada, mas dificilmente você vai ler a quarta, quinta, sexta, a não ser que a pessoa seja extremamente fã desse autor, dessa obra. E a Bíblia, irmãos, é algo misterioso, é o mistério da graça de Deus. Quanto mais você lê, mais encantado você fica, mais de queixo caído você fica, e você lê a Bíblia uma vez inteira, você lê duas, você lê três, você sempre está sendo ministrado de uma forma diferente. Eu entendo isso como a multiforme graça de Deus ao se revelar a nós. Então, a Bíblia, quanto mais você lê, mais você se apaixona por ela. Não tem como enjoar da Bíblia. É impressionante, não tem jeito. Eu estou começando a ler a Bíblia de novo, estou chegando no finalzinho de Gênesis. Eu já estou relendo Gênesis, acho que a quarta ou quinta vez. Irmãos, eu estou apaixonado. Eu falei, não é possível, parece que eu nunca li. Eu estou descobrindo coisas aqui que eu nunca vi. Que mistério é esse? É lindo demais as Escrituras. E mesmo que você já tenha ouvido pregações nesse texto, tenho certeza que hoje alguma coisa Deus vai falar diferente ao teu coração. Meus queridos, vocês já precisaram de algo específico? E você foi no lugar onde aquilo provavelmente seria encontrado e não achou? Esses dias atrás aconteceu comigo. Eu precisava comprar um filtro de linha, essas tomadas, né, que tem aí tem várias opções de você colocar ali vários objetos elétricos nela, aparelhos eletrônicos. E eu queria um modelo específico. E eu fui nos lugares que eu julgava que ia ter. Casas de material elétrico, ou que vende componente para computador. Por incrível que pareça, não achei o modelo que eu procurava. Estava quase comprando pela internet, mas eu precisava deles logo. Era mais de um. E aí fui fazer compras num determinado supermercado, e por incrível que pareça, não achei o negócio lá no mercado, e com preço melhor do que estava nos outros lugares. Eu fiquei pensando, eu nunca imaginei que eu fosse encontrar isso num supermercado.
Pois bem, tinha lá naquela seção de variedades, tinha o filtro de linha que eu estava procurando. E às vezes você vai no lugar e não espera encontrar aquilo, encontra, ou onde você espera encontrar, não encontra, é interessante. Esse centurião, que nada mais é do que um soldado que coordenava, um general que coordenava 100 homens, né? O nome centurião vem disso. Ele tinha lá 100 homens ao seu comando. E Jesus encontra nesse homem algo que nós julgaríamos com certeza encontrar em outras pessoas: uma tamanha fé. Lembrando que esse homem provavelmente era romano, né? Era romano, ou então era de uma outra nacionalidade, porém feito cidadão romano. Então ele era um romano, povo dominante, era um centurião, tinha uma certa autoridade. Ele, como a maioria dos romanos, tinham vários deuses, eles adoravam, né, várias divindades. E Jesus encontra uma fé nesse homem, em alguém que para nós pelo menos seria improvável de acharmos que haveria. Tanto é que Jesus diz que nem mesmo em Israel eu achei alguém com tamanha fé. A NVI usa a expressão tamanha fé, que é um advérbio, né, que fala sobre algo muito grande, de grande proporção, algo notável. Jesus diz que a fé desse homem extrapolava, né, os limites, era algo extremamente grandioso, notável. Jesus ficou admirado de ver naquele homem um romano, um centurião, ter tamanha fé. E falando de encontrar coisas específicas em lugares improváveis, eu me lembrei de uma história. Havia em uma determinada igreja uma moça que sonhava em constituir família. E ela começou a orar a Deus, para que Deus abrisse os olhos dela, né, para algum rapaz da igreja, né, ou da igreja que ela congregava, ou de outra igreja, que Deus preparasse, né. E os anos foram passando e nada aconteceu. E ela já se julgava numa idade um pouquinho mais avançada, e ela foi perdendo esse sonho de se casar. Essas bobeiras que existem por aí, né? Esses conceitos que são humanos, né? Não é verdade? Quem disse que alguém que tem 40 anos já está tarde para casar? 45? Isso é coisa das convenções humanas. Sara foi mãe com 90 anos. Abraão, pai com 100. Esses dias eu vi na televisão, a mulher foi mãe com 62 anos. Deu à luz a um filho com 62 anos, irmãos. Extrapolando até mesmo o que a ciência diz. Eu sei que é raro, mas acontece. E aí então nós vemos essa situação desse homem, que Jesus vê algo improvável na vida dele de acontecer. E essa moça então, que passou muitos anos no seio da igreja, esperando constituir família, nada aconteceu. Ela então muda os planos. Eu acho que Deus não tem casamento para mim. Eu vou ouvir o conselho do apóstolo Paulo. Eu vou me unir ao Senhor, à obra de Deus. E ela então ingressou numa escola missionária, se preparou por alguns anos e cruzou os mares para fazer missões em um país distante. Ela chega naquele lugar, se encontra com outros missionários que estavam ali, e quando ela foi designada para uma determinada aldeia onde tinha um orfanato de crianças órfãos da guerra, o mentor dela ali, o tutor, queria apresentá-la àquele orfanato, queria conduzi-la nessa nova missão. Se apresenta a ela, e quando ela olha para aquele homem que também tinha vindo do mesmo país que ela, com a idade aproximada dela, os dois se olham, trocam olhares, o tempo vai passando, os sonhos, as afinidades vão aumentando, enfim, ela acabou se casando no campo missionário. Aos olhos humanos, não seria muito mais fácil ela ter se casado na igreja onde ela congregava? No país onde ela era acostumada a estar, tantas pessoas, Deus preparou para ela um casamento lá no campo missionário. Então Deus tem esses mistérios, irmãos. Deus tem esses mistérios.
Assim como nós muitas vezes achamos que as coisas precisam acontecer até um determinado tempo, de uma determinada maneira, naquele determinado período, e Deus é Deus, Ele faz aquilo que Ele apraz, Ele é Senhor do tempo. Deus não está restrito a tempo, Deus não está restrito às nossas convenções humanas. Se tem uma coisa que eu estou aprendendo nesses anos servindo a Deus, é que Jesus é especialista em quebrar paradigmas. O que são paradigmas? São convenções humanas. Nós colocamos na nossa cabeça e dentro do nosso coração que as coisas têm que ser desse jeito, e se não forem assim, eu não quero. E tem muita gente perdendo o extraordinário de Deus, deixando de viver o extraordinário de Deus, porque fica querendo colocar Deus dentro de uma caixinha. Eu até estava conversando com alguém esses dias atrás. Eu não tenho nada contra com igrejas que fazem campanhas, eu respeito o pastor, a igreja, a cultura da igreja. Meu Deus, cada um, como diz o outro, tem a sua direção. Mas eu acho muito difícil você trabalhar com uma campanha 7 quartas-feiras do milagre, né? Dá a impressão que eu estou condicionando Deus a fazer algo dentro daquelas 7 semanas, como se Deus fosse obrigado a fazer dentro daquele período. Irmãos, às vezes Deus fará antes, ou Deus fará muito tempo depois, mas o certo é que Ele fará a sua vontade. Então eu acho muito difícil querer colocar Deus dentro das nossas convenções. Irmãos, o nosso Deus, Ele é muito grande. O nosso Senhor, Ele extrapola todos os limites, Ele preenche todo o espaço-tempo. Ele é imanente, Ele é transcendente, Ele é Senhor de todas as coisas. Tema dessa mensagem curta, porém abençoadora, é tamanha fé. Jesus achou a fé justamente naquele em que não se esperava encontrá-la. Tamanha fé. Uma pergunta que deva ser feita por nós de forma particular: aí dentro do teu coração tem uma tamanha fé? Existe fé aí dentro? Jesus nos dá um pouquinho de esperança quando Ele fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, irmãos, nós já experimentaríamos coisas muito grandes. E um grão de mostarda é algo minúsculo, né? Eu sei que você não consegue ver nada aqui, mas é exatamente isso mesmo. Quem usa óculos para perto sem óculos não vê, é algo insignificante. Mas Jesus disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, é claro que ele usa uma figura de linguagem, dizendo: olha, você vai dizer a esse monte, passa para o lado de lá, e ele vai passar. O que Jesus está dizendo? Que nós veremos coisas impossíveis acontecerem, como esse homem viu. A fé do centurião, a fé desse homem, fez com que ele contemplasse o impossível acontecer. Existem muitos impossíveis na nossa vida. Nas minhas orações eu começo a me lembrar de alguns familiares meus, alguns parentes, alguns amigos, de algumas situações. Irmãos, quando eu começo a meditar nessas pessoas, contemplar o atual estado de vida delas, quando eu começo a ver o nosso país, orar pelo nosso país, orar por esse mundo, por tudo que está acontecendo, aos olhos humanos, irmãos, tudo isso parece impossível, parece algo que não tem mudança, não tem como. Eu começo a pensar em algumas situações na minha família, e quando a gente começa a ver e chega perto e começa a compartilhar algumas situações, dá a impressão que não tem como ter mudança. Porém, quando a gente coloca os óculos, as lentes da fé, o nosso coração se aquece. A gente começa a entender que não é no nosso olhar, não é com os nossos olhos que a gente precisa olhar, mas a gente precisa olhar com os olhos da fé. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que eu gostaria de compartilhar com todos os queridos irmãos e os irmãos que estão através do Facebook e do YouTube nos assistindo, é que a fé genuína me livra do orgulho e da autossuficiência.
autossuficiência. Todas as vezes que eu medito nesse texto, eu aprendo muito. Claro, primeiro com Jesus. Jesus é sempre o centro. Os outros são personagens, irmãos, secundários. Centurião aqui é secundário. Eu aprendo muito mais com Jesus, mas eu também consigo aprender com esse personagem secundário que é o centurião. Porque ele nos mostra que quando nós temos uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé centrada em Cristo, nós somos libertos de todo orgulho, de toda autossuficiência. Por quê? O centurião, irmãos, é um cidadão romano, comandante de batalhão, homem importante. Já pensou? Você já imaginou o que é você ter 100 soldados? Que se você disser para eles, dá uma ordem a eles, seja a ordem mais esdrúxula, mais maluca desse mundo, eles são obrigados a cumprir. Os soldados eram, irmãos, soldados naquela época, como hoje, eles cometiam genocídios. Esses homens eram acostumados a matar mulheres grávidas, a matar crianças, bebês de colo, porque na guerra é assim, até hoje é assim. Lá na Ucrânia, em outros lugares, lá na faixa de Gaza e outros lugares, é assim. E eles têm que obedecer a ordem. Então esse homem detinha um poder até razoável, era um homem bem visto. Os romanos não davam conversa para os judeus, muito menos um romano pedir ajuda a um judeu, isso era impensável. Um centurião pedir ajuda, e tem um outro detalhe aqui que fica bem claro no texto. Quando esse centurião vai até Jesus, ele não foi às escondidas como Nicodemos, ele não marcou um encontro no terraço às escondidas, ele foi diante de muitas testemunhas. E o que a gente aprende com ele? Que quando nós temos uma fé genuína em Cristo, o orgulho e a autossuficiência caem por terra. Agostinho de Hipona, que talvez vocês vão conhecer como Santo Agostinho, ele tinha uma frase que ele usava muito em seus discursos. Ele dizia que todo pecado no fundo é orgulho. Todo pecado ele tem base no orgulho. Como aconteceu com o próprio Lúcifer, com o próprio Satanás nos céus. Todo pecado no fundo é orgulho, irmãos. E o orgulho é o sentimento excessivo de autoestima, de vaidade, de arrogância. É você se considerar superior aos outros. Esse é o orgulho. E aquele homem pega todo o seu orgulho, tudo aquilo que ele poderia, mas o que esse povo escravizado, o que esses judeus vão pensar de mim, um centurião pedindo ajuda a esse que os meus próprios conterrâneos, os meus próprios irmãos romanos reputam como um louco, um lunático, que os próprios maiorais do próprio povo dele julgam como alguém que opera por poderes demoníacos. O que vão pensar de mim, irmãos? Esse homem não pensa nada disso. Ele lança de dentro dele todo o orgulho, toda a arrogância, tudo que os outros iam pensar, ele joga isso fora. E ele também se esvazia da autossuficiência. Vocês sabiam que tem muitos casais que estão à beira de um divórcio por conta da autossuficiência? Porque essa mulher está tão machucada, está tão rancorosa, esse homem está tão machucado, tão rancoroso, tão incapaz de se livrar do orgulho e da autossuficiência, que não é capaz de olhar para alguém à sua direita ou à sua esquerda e simplesmente dizer: me ajuda. A Thaís ministra pela Universidade da Família o curso chamado Mulher Única, que é um de muitos cursos que existem, que são um meio, uma forma de ajudar pessoas, no caso mulheres, a entenderem o seu papel na sociedade, no casamento. Eu fico pensando, Thaís, quantas mulheres em São João do Ivaí, no Brasil e no mundo, quantas mulheres poderiam ter salvado o seu casamento, salvado no sentido de preservar o seu casamento, se tivessem tido a oportunidade de participar de um curso como esse, ou de estar num culto como esse, ouvindo uma palavra dessa.
Porque muitas vezes o problema desse casamento não é aquele que a Bíblia diz que legitima talvez um divórcio, que é o adultério, a traição, ou então a falta dos cumprimentos, né, dos deveres conjugais, enfim, a violência doméstica. É claro, uma mulher que apanha do marido não tem que ficar com essa pessoa. Se a vida dela está sendo ameaçada, ela não tem que ficar do lado de um homem porque o casamento não pode ser desfeito. Claro que não. Tem que procurar a nossa delegada e da parte do sujeito pedir medida protetiva e se afastar mesmo, tem que se divorciar. Se o camarada não mostra arrependimento e mudança, não é verdade? Agora, quantos casamentos acabaram pela autossuficiência? Quantas pessoas perderam empregos bons pela autossuficiência? Porque não foram capazes de admitir que tinham dificuldade com alguma coisa e não procuraram ajuda. Quantos homens estão dilapidando o patrimônio com jogatina, inclusive homens que se dizem cristãos, crente batizado, está assim dentro das igrejas, homens e mulheres, que estão aí ó, nesses jogos online, aí, nessas porcaria, casa de aposta, esses lixos aí, trabalhando de sol a sol, em vez de estar botando dinheiro dentro de casa, investindo num futuro melhor para a família, estão aí nesse lixo jogando. Irmãos, jogo de azar é a pior coisa que existe, é a pior mentira de Satanás, é um engodo. Ele amarra os homens, amarra as mulheres nisso, e a pessoa, em vez de chegar, erguer a cabeça e ver alguém, algum homem que seja um referencial, alguém que pode ajudar. Quantos homens estão afundados na bebida alcoólica, até mesmo cristãos, estão exagerando no álcool, estão fazendo vergonha, envergonhando o reino de Deus, e pela alta, mas se eu procurar o pastor e dizer que eu estou exagerando na bebida, o que ele vai pensar de mim? Eu vou pensar que você é um homem de verdade, eu vou te elogiar, te abraçar e dizer parabéns. É isso mesmo, homem de verdade procura ajuda, homem tolo, trouxa, fica sofrendo sozinho, não é verdade? Então, o orgulho e a autossuficiência estão destruindo as pessoas. Esse homem pegou tudo isso, irmão, e jogou para longe, e foi diante da multidão, diante de todo mundo, e disse o que a gente vai ler aqui no verso 5 e 6, Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele. Olha só, irmãos, tem um detalhe aqui que eu tinha esquecido. Não é que ele chegou e conversou, não. Se aproximou implorando. Eu faço ideia que esse homem chegou, irmão, se jogou nos pés de Jesus, segurando nas pernas de Jesus, na túnica de Jesus, implorando. Quanta gente implorando para pessoas erradas, por questões erradas. Mulheres aí implorando, né? Migalhas de carinho. Homens implorando migalhas de carinho, de reconhecimento a outros homens, mulheres. Quando a gente tem que se lançar é nos pés do Senhor Jesus, irmãos. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, o centurião se aproximou dele implorando. Olha o detalhe. Ele chama Jesus de Senhor. Olha só. Você sabe como é que os romanos tratavam os judeus? De cães, cão sarnento, raça inferior. Era assim. Esse não. Ele diz: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Que homem, irmãos, de um coração quebrantado, que abre mão do orgulho, da autossuficiência, implora. E mostra uma coisa muito linda também, que às vezes falta em nós, empatia. Esse homem era um homem que tinha empatia dentro do seu coração, porque sendo um centurião, ele se coloca nessa condição de humilhação, não é pela mulher, não é por um filho, mas é pelo empregado da casa, um subalterno. Que coração quebrantado, não é verdade? Outra coisa que a gente aprende nesse texto é que a fé genuína, a fé verdadeira, me faz reconhecer o meu verdadeiro tamanho. É uma dor, irmãos, que quando nós olhamos para nós não temos a real dimensão do nosso tamanho. Há muitos louvores aí que infelizmente,
Eu vou falar uma coisa aqui, não entendam isso como um incentivo a você ouvir música secular, tá? Eu vou dizer o que eu vou dizer com muita tristeza no meu coração. Tem música secular que talvez fosse mais benefício a gente ouvir do que alguns louvores que estão dentro das igrejas. É uma vergonha. Louvores que só exaltam o ser humano, põe o ser humano lá em cima e põe Deus como um empregado, um escravo. A gente vê aqui que a fé genuína faz a gente reconhecer o nosso verdadeiro tamanho, né? Tem um louvor mesmo que diz assim: você é precioso, mais puro que o ouro, mais raro que o puro ouro de Ofir, não sei o que lá. Ué, pastor, mas Deus, nós não somos preciosos para Deus? É. Mas não nesse sentido, de se colocar como alguém, né, ser exaltado. Esse homem nos mostra, irmãos, qual deve ser a nossa conduta diante de Deus, é reconhecer o nosso verdadeiro tamanho. Nós somos, irmãos, pequenos diante de Deus, pobres, necessitados. Todo homem que se chega diante de Deus, né, se colocando numa posição de grandeza, ou não reconhecendo o seu verdadeiro tamanho, irmãos, é um miserável. É um pobre homem, uma pobre mulher que precisa descobrir o seu tamanho real. Esse homem, irmãos, sendo centurião, tendo no mundo da época, né, um cargo bom, possivelmente tinha bens em abundância, era visto pela sociedade como alguém para ser admirado, com empregados, servos, escravos, o que naquela época remetia a alguém que tinha muito poder financeiro. Esse homem, irmãos, reconhece o seu verdadeiro tamanho. Qual é o seu verdadeiro tamanho? Às vezes a gente olha para nós, irmãos, e nós não temos a real dimensão de quem nós somos. Nós somos muito pequenininhos. Independente do seu saldo bancário, independente da quantidade de bens, móveis e imóveis que você tem, dos seus diplomas, nós não somos nada diante de Deus, irmãos. Nós carecemos da graça de Deus. A nossa situação era tão feia, tão trágica, tão miserável, que se o próprio Deus não se fizesse carne e se entregasse no Calvário por nós, nós seríamos lançados todos no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, nós carecemos da graça de Deus. Então a gente precisa reconhecer o nosso verdadeiro tamanho. E esse homem fez isso. Olha o verso 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Interessante que Jesus na hora falou assim: eu vou lá curar teu servo, eu vou lá na tua casa. Ele disse: não, de maneira nenhuma. O senhor não vai na minha casa. Ele se considerou indigno, pequeno demais. Talvez na casa dele já havia acontecido muitas coisas, festas, cultos a ídolos pagãos, as situações, e ele julgou que aquele lugar não era lugar para Jesus ir. Não, Senhor, não vai lá não. Não vai. Às vezes a gente se acha tanta coisa. E é engraçado que a gente se acha tanta coisa, irmãos, que a gente olha para as pessoas, para a gente que nos feriu e nos magoou, e a gente acha que tem razão em não perdoá-las. Está assim de cristãos que acham que são maiores do que aqueles que lhes fizeram mal. E eu sinto dizer isso para você, mas você é mais miserável do que ele, porque se você nega perdão a um conservo seu, você presta menos do que aquela pessoa. Ai, pastor, não vim aqui para ouvir isso. Bom, pois bem, é o que eu tenho para te dizer. Quem é que disse que nós somos maiores do que aqueles que nos ferem, irmãos? Jesus nos perdoou de uma dívida impagável. Você e eu devíamos, se a gente pegar lá a parábola que fala sobre o credor incompassivo, se você transformar o dinheiro da época em dinheiro de agora, vai dar na casa dos 20, 30 milhões de reais.
Eu não quero aqui, meu Deus, julgar as finanças de ninguém, mas se tem alguém aqui que poderia pagar 30 milhões, glória a Deus. Você é um privilegiado. Eu não tenho, falta um pouco ainda. Falta 29 milhões e talvez uns 800 mil e uma coisa. Se eu juntar tudo que eu tenho. É impagável. E aí o que aconteceu? O credor perdoou uma dívida de 30 milhões e disse: vai, eu não vou mandar prender você, eu não vou trancar você na prisão, não. Vai cuidar da sua família, vai viver, eu perdoo sua dívida. E rasgou, irmãos, a promissória. E aí esse homem que foi perdoado de uma dívida impagável, sai pela rua e encontra, eu sou o homem que foi perdoado, encontra o Gideone que me devia ali 500 reais. E aí eu chamo o guarda, vem aqui, prende esse camarada aqui. Sem vergonha aqui. Ô Gideone, é só teatro, tá? Não se assusta não. Esse pilantra aqui, me emprestou 500 reais, está aqui a promissória, não pagou, pode levar. Vai morrer na cadeia. E naquela época era assim. Ou ficava preso, ou tornava-se escravo e ia pagar com trabalhos forçados até o último centavo. E aí, o Senhor que perdoou ele ficou sabendo e chamou ele. Pera lá, eu perdoo você de uma dívida impagada, você não perdoa 500 reais do outro? Aí ele manda chamar os meirinhos, pode levar, lança nas trevas exteriores. Então é sério, irmãos. Então a fé genuína me faz reconhecer o meu verdadeiro tamanho. Esse homem aqui nos dá uma lição do quão pequeno nós somos e necessitados de Jesus nós somos. E por fim, a fé genuína, a fé verdadeira, gera pela graça de Cristo um milagre. Que coisa bonita, irmãos. Por isso que eu fico vendo e ouvindo algumas situações de pessoas fazendo coisas tão extraordinárias. Eu vejo pessoas que vão lá, nada contra, né, ir a Israel. Quem dera todos nós pudéssemos ir a Israel. O que eu sou contra são pessoas que vão lá para Israel, compram azeite lá, levam lá no Monte Moriá, levam lá nos montes de Israel, no Monte Sião, né? Vai lá no monte onde Deus entregou os mandamentos, enfim, no Sinai. Aí dobram o joelho lá, oram, consagram aquilo e trazem para cá, né? E fazem todo um movimento, é como se aquilo fosse o necessário, o essencial para curar alguém. Transferem a fé para um objeto. Igrejas que pegam objetos, lenço e não sei mais o que, e transferem, como se aquilo sendo colocado debaixo do travesseiro vai dar uma noite de sono, como se aquilo enfiado nas costas fosse curar a coluna. Irmãos, a fé é algo tão puro, tão simples. É arroz e feijão, um bifinho com batata frita. Pastor, mas bife está caro, né? Então põe ovo com batata frita. Ovo está caro, então faz jejum, serve. A fé é simples, é tão simples, irmãos. E esse homem mostra para nós que somente uma fé pura, simples e verdadeira em Jesus Cristo contemplará o mover do Senhor. A simplicidade dele: Senhor, não precisa nem ir na minha casa. Olha que coisa. Ele poderia pensar assim: é verdade, se Jesus não ir lá, botar a mão no meu servo e determinar a cura, ele não vai levantar, ele tem que ir lá. Senhor, eu também sou homem que estou debaixo de autoridade, tem gente grande que está acima de mim, e quando eles me mandam fazer algo, eu faço correndo, e eu também tenho homens sob o meu comando, e eu digo, vai, eles vão, venham, eles vêm. Portanto, Senhor, só libera a palavra, e o meu servo vai ser curado. Olha que coisa extraordinária. E a gente fica, ai meu Deus, se eu fosse naquele lugar. Uma vez saiu um grupo de irmãs aqui para ir lá numa igreja, lá não sei aonde, lá e foram, né, na esperança, chegaram lá, se decepcionaram. Não era nada do que pensaram, né? Não, meus irmãos, a fé é pura, simples. Jesus pode te curar com teu joelho dobrado, antes de você dormir na tua oração ali de gratidão a Deus. Jesus pode curar você dirigindo. Jesus pode trabalhar na sua vida em qualquer lugar, em qualquer momento. Não existe limite de espaço, tempo em que Jesus pode operar.
Jesus pode mover a salvação no teu filho perdido, no teu marido, na tua esposa. Enfim, Jesus pode fazer tudo e qualquer coisa. Irmãos, tudo que a gente precisa ter é uma fé pura e simples, de que quem faz é Jesus. O verso 13 para encerrar. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Perceba que não teve, o que teve de diferente aqui? Teve algum barulho, algum vento, desceu fogo, alguém gritou, berrou, ou se... Não. Fé pura e simples. Porque se aquilo que você tem buscado é de Deus para a sua vida, Ele fará. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E tem a porta que Deus fecha, também ninguém abre. Tem coisa que nós queremos, mas Deus não quer. E tem coisa que nós pedimos e é lícito, e Deus opera e trabalha. Tudo que a gente precisa ter é essa fé pura, genuína em Deus. Vamos nos colocar de pé? Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é presenteador, abençoador dos que o buscam. Feche os seus olhos.